Grande mestre DJ, se a galera tá entrando aí, pede pra participar aqui que eu já libero. Cara, que honra, hein? Tranquilo, e que é isso? Tamo junto. E aí, como é que você foi de aniversário ontem aí? Tudo certo? Tudo ótimo. Deixa a galera ir entrando aí aos poucos, eu liberando aqui os outros colegas. Vamos lá. Bom, esse é o Felipe, um cara genial. Cefali, Esse é eu o já o cara que... conheço. Eu já conheço das lives Tira Dúvidas lá do Roxo. Então já tá em casa. O cara manja muito também de mercado americano. E esse é o Eduardo Tomboli também, o cara é fera aí, mercado americano. JJ aí dispensa apresentações aí, o pessoal tá entrando. Então, quando o Vamos pessoal lá. entra, JJ, eu vou comentar com você como é que a gente faz, olha o Nilton aí, como é que a gente faz aqui o nosso Panela. Panela é um programa super informal, bate-papo bem tranquilo, onde a gente divide aí basicamente em três partes. Primeira parte, a gente fala do ponto mais relevante, do ponto de vista de cenário macro, e aí a gente queria bater um papo com você hoje sobre como é que tá, coisa rápida, bem objetivo mesmo, como é que tá a visão do mercado americano, a sua visão de quem mora aí fora, enfim, dessa questão de taxa de juros, tapering, enfim, essas coisas. Tem uma outra parte que a gente vai mostrar isso em gráficos, nada de análise gráfica, mas o Felipe mostra para a gente ali como é que está se comportando a taxa de juros dos títulos dos 10 anos aí de vocês, como é que está a Selic, hoje teve aumento da Selic aqui, como é que isso está se refletindo na Bolsa Brasileira e Bolsa Americana. Certo. E lá na metade para o final é que, obviamente, a gente vai falar das opções, né? A gente tem algumas operações em aberto que a gente vai comentar, a gente montou um Iron Condor em Bova, a gente vai fazer esse manejo aí, e, obviamente, explorar aí a expertise do convidado, saber o que é que ele tem feito com opções para ganhar, para se proteger, enfim. Essa é a ideia, beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Vamos começando. O pessoal vai entrando aí aos poucos. Quem está assistindo aí, manda aí um aviãozinho, galera, para todo mundo participar. Que hoje a gente tem um convidado muito especial. Essa é uma das coisas muito bacanas. O Roxo esteve aqui no mês passado e todo mês a gente traz um cara que a gente admira. A gente tem sorte que essa pandemia e essa coisa de rede social acabou aproximando pessoas os mestres dos discípulos, né? Porque eu já admirava seu trabalho há muito tempo e hoje poder, já o segundo ou terceiro bate-papo que a gente tem, eu fico muito feliz em tê-lo aqui com a gente. Parabéns aí pelo aniversário ontem e vamos lá. Muito Felipe, obrigado. Tamo Eduardo, junto. fiquem à vontade, vamos explorar o convidado aí que o cara é muito fera. Mas, Filipão, o que é que você manda aí? Pois é, Rafa. Como você falou, eu estava pensando nisso essa semana, hoje, na verdade, também essa oportunidade que a gente está tendo, né, aqui no programa de ter contato, interagir com outras pessoas, né? A gente teve Roxo, teve Felipe Borges, hoje está tendo o JJ aí, aqui também. Então, é realmente uma oportunidade muito boa, né? Única de também fazer essa mescla, né? Com o pessoal que segue a gente, com o pessoal do JJ, né? E a gente vai interagindo com o resto do pessoal também. E, bom, o JJ é um cara, assim, que me inspirou muito para poder investir lá fora, né? Eu não investia lá fora e comecei a pegar muito dos conceitos dele, também da parte de opções, né, principalmente, mas também para dar esse start, né, para tornar uma coisa que é tão ainda aparentemente distante para o investidor brasileiro, né, trouxe para mim isso, né, e ele foi uma influência grande, ele e o Doc também. Então, assim, é muito interessante estar podendo compartilhar aqui com ele, né, trocar ideia e aprender, claro que a gente sempre está aprendendo com o JJ. Mas, enfim, aí eu tenho algumas perguntas para fazer para ele, mas depois que vocês fizerem a introdução eu falo também. Fala aí, Edu, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Fala Rafa, fala Felipão, fala JJ. JJ, parabéns pelo seu aniversário ontem. Obrigado. Eu também eu adoro as operações, eu sempre acompanho o DJ ali. Tem um canal, quem não conhece, tem um canal no YouTube muito bom, tem muito conteúdo lá, tem muito conteúdo bom e gratuito lá. Tenho bastante live que faz nos domingos. Tá fazendo ainda DJ nos domingos? Todo domingo? Todo domingo tem um Domingão da Opção. Domingão da Opção muito legal, ele mostra bastante operações bacanas, dá para aprender muito por ali.
Então, cara, Além de segunda a sexta também eu apareço ao vivo lá mostrando minha carteira, as operações que eu tô fazendo. Então, totalmente skin in the game. Excelente. Então, muito obrigado por participar aí da panela. E eu que agradeço o convite. DJ, meu parceiro, vamos dar uma explorada em você como um cara, brasileiro barra americano, um cara que já mora... Você já mora há quanto tempo aí, DJ? Definitivo desde 2014. Perfeito, perfeito. Me conta o seguinte, como é que a gente tem visto aí uma coisa não tão comum, né? Bolsa brasileira subindo e bolsa americana caindo, né? Normalmente a gente aqui no Brasil, quando não investe nos Estados Unidos, como os colegas disseram, a gente tem uma facilidade muito grande hoje. O JJ, pessoal, ele faz gestão de patrimônio também. Então ele faz gestão. Quem quiser, eu quero investir no mercado americano, porque realmente investir em moeda forte é imperativo. Cara, quero investir lá, mas não necessariamente quero aprender a fazer a fundo. Cara, o JJ, além de te ensinar a fazer isso, ele faz para você, tá? Então isso aí é um cara realmente muito especial nesse sentido. Mas não é tão comum o brasileiro investir nos Estados Unidos, então o que a gente vê eventualmente é o cara comprado em IVVB11 e vendido em BOVA11. Normalmente é isso que acontece. E hoje esse cara estaria perdendo dinheiro. Você se recorda de algum momento, ou o que é que você vê como brasileiro barra um cara que tem um conhecimento americano para esse momento, né? Por que está acontecendo isso, sendo que a gente achava que quando a Bolsa Americana realizasse aqui ia cair muito mais? O que você acha que pode estar acontecendo aí nesse mercado? Eu sei que vocês têm um momento do gráfico depois, mas tem um macetezinho que eu utilizo da boca do jacaré do índice brasileiro com o crude oil. Então, se vocês quiserem, eu vou direto no gráfico aqui e mostro. Volta aí, vamos lá, fica à vontade. Vai lá. E vamos lá. Deixa eu colocar aqui. O que a gente pensa sempre eu sempre repetia isso, né? Rapaz, aqui tá caindo, imagine quando os Estados Unidos cair, né? Então, agora é o seguinte, tá? Um outro ponto, enquanto eu tô chamando o gráfico aqui, eu vou tirar os indicadores, porque não preciso dos indicadores agora, é só o gráfico de linha. Você tem que notar o seguinte, meu caro. No mercado não existe regra absoluta. Primeiro ponto, não existe regra absoluta. O fato de a Bolsa Americana subir e a Bolsa Brasileira tende a subir, e quando a Bolsa Americana cai, a Bolsa Brasileira tende a cair. Não é certo que ela vai cair. Mas uma coisa é fato. Toda vez que vem a questão, estou falando de riscos de cauda agora, de um colapso sistêmico, alguma coisa, daí todo o beta é igual a 1. Independente de onde você vai. Você vai ver ouro caindo, você vai ver Bolsa Americana caindo, você vai ver Bolsa Europeia caindo, Bolsa Asiática caindo, aí sim. Cripto, exatamente, igual a gente passou na questão do Covid. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou tirar o meu telefone virar aqui a câmera e virar a câmera. Aqui, ó. É uma simples comparação do EWZ com o crude oil, tá? Aqui está no diário. Eu vou jogar no semanal ou até no mensal, que é mais legal de ver. Eu vou fazer o seguinte exercício com você. Aqui eu estou no mensal, aonde o EWZ é o azul e o crude oil é o laranja, tá? Pode procurar aí em outubro de 2007, você vai achar entrada de capital americano ou capital estrangeiro na Bolsa Brasileira. Pode procurar notícias aí de setembro de 2010, que você vai ver grande injeção de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira. Pode procurar aí notícias mais recentes de abril de 2020, que você vai ver injeção de capital na Bolsa Brasileira. Quando eu diminuo agora para o diário, você vai ver que a última aqui, ó, 21 de abril, é isso. Essa disparidade começou a ocorrer aqui, ó. Que é o quê? O Brasil, particularmente, ele é um país de commodities, tá? E ele segue muito, ele tem uma correlação muito boa com o crude oil. Pode ver que eles andam paralelos a maioria das vezes e depois tem algumas distorções. Andam paralelos a maioria das vezes e depois algumas distorções, tá vendo? E isso tende a depois voltar para uma linha comum. Ó, paralelo, distorções, volta para uma linha comum.
Logicamente, existe uma questão do poder e a influência do cambial aqui, né? A gente não pode descartar isso. E, neste caso, ela não está tão evidente, porque eu não estou comparando com o Ibov, eu estou comparando com o EWZ. Como o crude oil já está em dólar e o EWZ em dólar, esse paralelismo fica mais fácil de ver ao invés de você jogar o Bovespa aqui, tá? Então, o que a gente tem que entender é um outro ponto também. Lembra que eu falei que não tem nada absoluto. Deixa eu voltar a minha câmera. Como que eu faço isso? Aqui. Não existe nada absoluto no mercado, né? A gente viu que no Corona, tudo teve aquele beta igual a 1. Tudo caiu. Ouro, cripto, Brasil, China, Japão, Europa, tudo caiu. Só que, macroeconomicamente falando, o Brasil ele enfrenta um estágio de ciclo diferente do padrão americano, tá? E até mesmo uma política de juros diferente do padrão americano. Então, quando houve essa correção no Brasil, o S&P estava tendo topos históricos e o EWZ mínimas históricas ali. Ou 52 semanas, o que a gente chama de low de 52 semanas, né? Enquanto estava o top de 52 semanas no S&P, o low de 52 semanas no Brasil. No Brasil. Acontece que, quando houve, e ainda está havendo, essa temerária correção de juros, tende a ter uma fuga de capital para países emergentes. Por quê? Porque aqui você tem Big Techs, e as mais famosas de todas, aí, muito, mas muito alavancadas. Então, o pessoal vai tirar esse risco dessas que estão das empresas blue chips e fintechs que estão muito alavancadas, alocar isso em setores mais seguros e, dentro de uma filosofia barbell também, aquilo que é exposto a setor não nacional aqui, não americano, né? Ou seja, o próprio capital estrangeiro é a pontinha do iceberg. Opa, a Bovespa está descontada. Houve um aumento do dólar com relação ao real, ótimo para chamar gringo para a Bolsa Brasileira. Pode ver que oferta e demanda, tão logo esse dinheiro está começando a impulsionar a Bolsa, você está vendo já, e eu postei isso no meu Instagram, uma queda significativa do dólar. Significativa que, no longo prazo, a gente sabe que a tendência da moeda do dólar com relação ao real é apenas uma disparidade, mas está fechando essa boca aí também. Então... Eu queria até aproveitar, Rafa, claro. nessa linha de raciocínio de GG que eu estou querendo entrar. Há mais ou menos uma semana já que eu já estou ouvindo alguns influencers falando o seguinte, que com esse ralizinho do dólar que deu nessas últimas semanas aí, eu vi muita gente falando assim, criticando quem fala em investir lá fora, quem fala em investir em moeda forte, que o rally, que a Bolsa Americana está em topo, que está caindo nos últimos dias e tal, e que agora é o momento da Bolsa Brasileira. Então, eu queria aproveitar justamente a presença do DJ, e eu vi até a postagem dele desses dias em relação ao dólar. Eu também sou desses, viu, DJ, que bota o skin the game lá falando se o dólar tá bom para comprar ou não. Então, eu me identifico também nesse ponto. Nessa mesma ideia, eu queria saber o que ele pensa sobre isso, e também sobre esse viés, esse home bias do brasileiro, que é o que? O viés de só investir aqui, né? Como é que você vê isso, o porquê da gente ter dos investidores terem isso tão forte, né, no pensamento? Então eu queria saber mais ou menos o que ele acha disso, sendo uma pessoa que é brasileira, mora lá fora, conhece muito o mercado americano, lida no dia a dia com isso, né? Então essa é a minha pergunta. Eu vou começar já dando o disclaimer. Eu sou brasileiro e amo o meu país. Por que eu falo isso? Porque eu somo direto um monte de hater que não quer ver número. A única coisa que eu posso mostrar são números, e mesmo mostrando o número, o cara não enxerga. Eu comecei aqui investindo nos Estados Unidos em 2012. Eu vim para cá definitivo em 2014. Mas quando eu trouxe daí todo o meu patrimônio, o dólar estava 2,30, 2,40. Tá? E um monte de gente falando, JJ, você é louco. O dólar a esse preço de 2,30, 2,40. Lembra que em 1994, quando surgiu o Plano Real, ele era 1 para 1, tá mais do que o dobro.
Daí eu tenho os meus cursos, né? CDM1, comunidade, a turma 1, a turma 2, a turma 3. Eu tenho turma que pegou o dólar a 3,20 e eu tenho turma que pegou o dólar a 6,10. Eu falo para você, o que é mais fácil no longo prazo? Igual eu mostrei essa boca de jacaré aqui para vocês, ela tende a se encontrar, ela tem grandes distorções, há um retorno à média, mas existe, se você jogar no longo prazo, uma tendência. Elas não são paralelas, né? Tem um ângulo, né? Exatamente, existe uma tendência. No longo prazo, meu querido, moeda forte, moeda fraca, e o real, infelizmente, com números eu estou demonstrando isso, é uma moeda fraca, sempre compensa você se expor ao dólar. O simples fato, faço a conta a vocês, antes de sair me hateando por aí, o simples fato de você pegar o seu dinheiro e comprar em dólar, só colocar em dólar, não precisa investir no S&P. Nas últimas décadas, você já teria batido o Bovespa, só com a desvalorização cambial. Para que se expor no risco de bolsa desnecessário, sendo que você consegue gerar um alfa, uma performance muito maior, só trocando a moeda? Eu fiz isso. Então, daí o pessoal pode falar assim, mas é fácil pisar no leão. Tem um cara que não acredita, mesmo mostrando o número, e tem um cara que acredita, que fala assim, mas é fácil falar agora que já está assim, assim, assim. Há quanto tempo eu estou falando isso? Há quanto tempo vocês me conhecem que eu falo isso? Nossa, faz muito tempo que você fala isso, DJ. Faz muito tempo mesmo. Teve um colega que falou o seguinte. Eu comecei a mandar a 3 e... Acho que perto dos 3,50 eu comecei a enviar o dólar, exatamente pelo que o JJ comentou. Eu não fico esperando momentos para enviar. Eu tenho meu pensamento, eu envio todo mês um pouquinho. É claro que quando dá uma queda, que nem agora, é o momento de talvez você enviar um pouquinho mais, né? Mas eu sempre vou mandando. E assim, para mim, infelizmente, né? Infelizmente eu vou comprando menos dólar, né? Com o mesmo aporte mensal ali, eu vou comprando cada vez menos dólar. Mas o meu preço médio já tá 4 e pouco já, e era 3,50, né? E vai subindo. Coincidentemente, eu estava conversando com um colega no plantão essa semana, e ele falou assim, cara, você que é metido a investidor aí, você está investindo fora do país? Eu falei, tô. Aí ele falou, como é que você tá fazendo o quê? Eu fiz, comprando dólar, eu mando para lá. Se você mandar o dinheiro para lá, você já está investindo já, pô. Na hora que você comprou o dólar, você não precisa nem botar em bonds, em comprar ação, não. Só o fato de você ter dolarizado o seu capital, isso já é investimento, como o Diri está dizendo, né? Porque se a gente for entender que o Brasil é produtor de commodity e comprador de tecnologia, a gente precisa internalizar essa situação. Antigamente você tinha R$1 milhão, você tinha $1 milhão. Hoje em dia você tem R$1 milhão, você tem $250 mil. Ou até menos às vezes, né? Menos. Então a gente precisa entender que a gente está ficando mais pobre a cada dia, baseado no que a gente precisa comprar para, entre aspas, viver na nossa qualidade de vida. O carro, né? Fora a banana, o resto a gente fez de trás de fora, teoricamente, né? Então, fora a commodity agrícola, e que o Brasil que realmente é exportador forte nisso aí, mas carro, tecnologia, celular e etc., tudo a gente explora, a gente traz de fora. Então, se você não tiver uma moeda equiparada a isso, enfim. É a mesma coisa de jogar, por exemplo, um time da minha cidade aqui de Aracaju contra o Flamengo, por exemplo. Pode ser que em um jogo, isso aqui, o time daqui até ganhe, mas no longo tempo no campeonato de pontos corridos, não tenha dúvida nenhuma que o time mais forte vai ganhar. É exatamente o dólar e o real. Não você falou do futebol, me veio a seguinte frase, jogando para um contexto um pouquinho mais atual. Não é toda luta que o Whindersson Nunes empata com o Popó. E o Whindersson Nunes tá igual a carteira de muita gente aí depois da luta com o Popó, viu, cara? Ô, JJ. Só concluindo, Rafa, eu acho que o brasileiro, né, o investidor em si, apesar de falar sempre em longo prazo, ele acaba na maior parte do tempo se apegando ao curto e médio prazo. E eu acho que nesse sentido é que se mostra mais forte ainda, né? Que o cara ficar com medo do dólar cair, como está acontecendo agora, ele perder o dinheiro dele. E ele acaba esquecendo desse longo prazo, dessa tendência de alta aí, que já, desde que o real existe, né, praticamente, que a gente vê essa tendência de alta. Eu acho que a conversa acaba que fica nesse meio termo aí, de falta de perspectiva mesmo para longo prazo. Tem uma pergunta aqui do Otávio. Otávio é nosso aluno de opções aqui do Brasil, que está perguntando o seguinte: como se expor ao dólar através de algum índice?
mas não ligado às ações, índice ligado diretamente ao dólar. Tem alguma forma de investir em dólar ligado a algum índice? Aí no Brasil você tem fundo cambial que você pode investir dessa maneira, você está totalmente ligado ao dólar e fora da bolsa. Mas além de só a questão do currency, você tem outros investimentos aqui fora bolsa que também são de equity e oferecem um menor risco. Treasuries, né, que são os equivalentes aí ao tesouro no Brasil, entendeu? Você pode se expor através de ETFs de treasuries, ETFs de bonds ou coisas do tipo, que a rentabilidade é menor, mas porém existe uma segurança maior. Tem uma outra pergunta aqui, ó. O Joelmir, também aluno nosso aí. No curto prazo, tem chance do dólar cair mais? E quais são esses gatilhos aí que vocês acham para o dólar realizar um pouco mais, etc? O que você acha aí, DJ? Olha, nunca tente, que é um conselho desde já, porque de quem já apanhou demais, nunca tente acertar topo e fundo. Vai entrando parcial, fazendo entradas parciais e saídas parciais, porque tem possibilidade dele cair mais? Tem possibilidade dele cair mais. Tem possibilidade dele subir mais? Tem possibilidade dele subir mais. Mas a partir do momento que você está fazendo esses aportes e tendo o seu gerenciamento de risco, pouco importa você tentar acertar exatamente o fiofó da mosca, entendeu? Nesse caso, mais importante, né? Quais seriam os gatilhos aí para o dólar continuar caindo? O que é que vocês acham que isso pode acontecer? Por exemplo, hoje talvez um dos gatilhos seja o aumento da Selic, né? Subiu aí do consenso 1,5 pontos percentuais, né? A gente está agora em 10,50, é isso? Existe um retorno, alguns fatores. Existe um retorno à média. A queda do crude oil, do barril do petróleo, e a alta da Bovespa. Tá? Considerando uma possível não variação cambial. Só que tudo muda. Eu estava avaliando agora o cenário macroeconômico americano. Fevereiro vai estar me parecendo um mês de consolidação. Ele teve aquela correção, possivelmente ele vai gerar alguma flâmula para tomar alguma decisão em março, que é o tapering definitivo aqui. Muita coisa pode acontecer. Eu não sou de fazer forecast, mas muita coisa pode acontecer na questão petrolífera devido ao que a gente está vendo aí da Rússia e toda a polêmica que está causando aí, a OTAN, tudo. Então, vai afetar, sim, a questão do petróleo. Então, tem uma possível colisão, né? Ou não, rumores de guerra, ou não, que pode afetar o petróleo e decisões fora a OTAN, que também pode vir ao OPEP, que podem afetar diretamente o petróleo. A política de juros norte-americana, já em março, é uma possibilidade de alteração. Não sabemos como é que vai estar a questão midiática aí do Brasil, porque sempre sai, ano de eleição, sempre sai prévias de eleição, a terceira via vem ou não vem, isso vai ser bem visto, não vai ser bem visto quando o Lula disparar ou o Bolsonaro disparar, tudo isso vai gerar rumores, vai gerar ruídos aí dentro de uma análise macroeconômica. Então, eu particularmente não sou de fazer forecast. Eu tento, e ainda mais as opções me ajudam a trabalhar com o seguinte cenário. Ok, eu estou apostando mais uma consolidação, deixa eu zerar meu delta e estar exposto à convexidade de ambos os lados. Convém eu comprar a vol ou vender a vol? E dá para eu me expor dessa maneira, independente do cenário, tentar tirar um troquinho, mas eu não tento usar a bola de cristal e falar assim, uma hashtag, eu avisei que isso ia acontecer, que tal, não. Grosseiramente, o que tende a acontecer com o aumento da Selic, teoricamente, é o dólar cair um pouco, né? Porque aí entraria dólar mais aqui no Brasil e, em tese, cairia um pouco mais o valor da moeda americana. Mas isso é teoricamente, né? Porque tem tantas influências e tantas coisas que podem acontecer. Mas, gente, só voltando àquele gráfico inicial que você estava mostrando o paralelo ali, entre o óleo e a Bolsa Brasileira, para mim aqui faltou um pouco da conclusão ali. Então, em tese, elas andam em paralelo, mas em algum momento elas se abrem ali. E aí, qual é a conclusão que a gente chega quando a gente tem essa abertura? Em tese, é o óleo subindo mais e a Bolsa Brasileira ficando exatamente isso. Daí isso antecede uma entrada de capital estrangeiro que daí tende a fechar essa boca de jacaré. Entendi, perfeito aí, ó. Beleza. Isso aí já valeu a live.
que mais, queria Jorge? aproveitar que você estava fazendo essa comparação. Você que está nos Estados Unidos e acompanha mais, você chega a fazer alguma análise considerando a China, a bolsa chinesa, Hang Seng, alguma coisa assim, ou você acaba ficando fora? Já participei bem mais, desde quando deu aquele rolo do dia para a noite de mudar a educação. Então o Xi Jinping não é um ótimo sócio para ter ao meu lado, então parei de operar ações e mercado chinês. Respeito quem opera, está até no momento bom aí de venda, de volatilidade, mas eu já, por questões dessas intervenções políticas aí, eu já não opero mais. No caso da Bolsa Brasileira, essa pergunta é bem pertinente aí, ó. O professor Alexandre Cabral aí entrou aí agora. É bem interessante essa colocação do Edu, pelo seguinte, né? A Bolsa Brasileira, como está na cesta de emergentes, teoricamente, a gente sofre muita influência e a gente exporta muita commodity para eles, né? A gente está o tempo inteiro aqui olhando para onde uma das locomotivas da gente aqui está andando, né? Então isso é bem interessante, essa pergunta também do Edu. Eu gosto mas bastante vamos lá. de olhar o nosso gráfico tanto com o S&P, mas também com o Hang Seng. Porque a gente está andando bem correlacionado com o Hang Seng. Sim, é prudente. É prudente. Só existe uma outra, ou se no Brasil já existe a intervenção do Banco Central e a questão de reserva de ouro para aquisição ou abrir mão de leilão em dólar para poder regular a questão da variação cambial, na China então nem se fala. Não sei se vocês lembram, não precisa ir muito longe, mas 3 anos atrás o Trump ameaçou de guerra ao Xi Jinping se ele continuasse a baixar o valor da moeda dele para tirar vantagem na balança comercial aí para as commodities. Ô, DJ, uma coisa do dia a dia de vocês. A gente aqui no Brasil claramente percebe isso, que é o aumento de preço constante aqui. A gente tem visto isso aqui com muita facilidade. Aliás, o brasileiro eu tenho 41 anos, eu vivi aquela fase ali da maquineta ali, tá? O cara passava de manhã, à tarde já era outro preço e era uma loucura aqueles reajustes ali. A gente observa que tem esse temor da inflação aí nos Estados Unidos, e por isso tem tapering, por isso tem esses aumentos de juros que já estão até na curva precificando, mas no dia a dia você percebe realmente isso interferindo na vida do americano, no galão da gasolina, nas compras do dia a dia. O americano está preocupado com isso realmente ou é uma coisa que eles acham que vai ser passageiro? Passa a estar, é mais sensível aqui, porque no Brasil, quando a Selic aumenta 1%, 2%, você fala assim, nem senti. Aqui, como os juros são muito baixos, aumentou 0,25%, e ainda mais com a questão agora com a inflação, está muito sentida a percepção do pessoal aqui. Para você ter uma ideia, eu cheguei aqui em 2014, a gasolina era por volta de 85 centavos o galão. Hoje está 3,10. Então, aluguéis, que eu trabalho na parte de real estate também, aluguéis nos últimos 3 anos já aumentaram mais de 35%. Então, existe sim uma questão inflacionária aqui. Tá. E existe alguma chance, pelo menos vocês comentam isso aí, ou o americano comenta isso aí, de realmente existir um aumento mais agressivo das taxas de juros de vocês aí? Ou você acha que está bem precificado já essas 4 ou 5 que eles já colocaram na curva? Na realidade, agora tudo que eu estou falando é achismo, é opinião minha, tá? Não tem dado concreto. Eu gosto de falar em cima de gráfico, eu gosto de falar em cima de pego o que já saiu de fatos, né? Mas agora eu vou expressar opinião mesmo. Eu tenho para mim que o Jerome Powell é o cara mais dovish possível. Ele tem 2 esposas, ele tem o mercado financeiro e a população, e ele quer agradar as 2 ao mesmo tempo. Então, quando ele tentou ser um pouquinho só mais ríspido e falar assim, vamos sim, já não vou falar mais de inflação transitória, temos uma inflação e eu preciso aumentar a taxa de juros. A Bolsa já teve uma das maiores quedas já registradas, e foi um dos piores janeiros aí em termos de correção e em termos de standard deviation, né, a velocidade que houve essa correção, mas não o percentual. O percentual em si não foi nada próximo do que subiu, né, em 2020 e 2021. Mas isso só porque ele falou dessa questão de não é transitório e a gente vai poder aumentar. Quando ele viu que a Bolsa despencou esses, 300 e poucos pontos, 400 pontos do S&P,
basicamente. Não, calma aí, deixa eu voltar um pouquinho atrás e falar assim, galera, não é bem assim, a gente vai, mas estamos com um olho aqui, o outro olho lá, daí o mercado fica alegre, daqui a pouco... Então, é sempre um panos quentes, sabe? Jogar para poder ver o que dá. Então, para mim, ele é muito dovish. Eu acho que se alguma coisa for muito agressiva, ele vai, sim, acalmar o mercado. Tá, eu vou conversar um pouquinho sobre opções, mas se a galera quiser falar sobre quer mais alguma coisa de cenário, hein, Filipão? Não, podemos mudar já para... Também não. Tem uma curiosidade que eu tenho em relação ao mercado brasileiro. Eu particularmente tenho estudado bastante. Infelizmente a liquidez aqui no Brasil é muito aquém do que a gente gostaria, que são a utilização das opções com vencimentos mais longos para começar a se expor em bolsa ao invés de comprar os ativos. A gente está num momento ainda de talvez muitos gatilhos para queda, mas ninguém quer perder essas possíveis altas que acabam acontecendo, né? Uma questão relevante que eu tenho procurado é comprar opções mais longas, com 2 anos, às vezes um pouco mais, com delta alto, né? Então eu tenho procurado fazer isso em Petro. Agora que Petro subiu tanto, não está tão atrativo, mas Vale, Ambev e algumas outras empresas que a gente tem isso aqui. Você opera desse jeito, JJ? Compra opção longa com vencimento apenas para especular como um holder de opção longa, ou suas operações são mais com os vencimentos Sim. mais curtos para fazer trade? Não, também opero o que a gente chama aqui de LIPS. Então, compro call bem dentro do dinheiro. Por exemplo, eu acabo mostrando lucro e prejuízo. Eu não estou com a Teixuix aberta aqui. Mas você pode ver no meu canal do YouTube, eu tenho, por exemplo, Bito, que é a ETF do Bitcoin. Eu comprei a call, estava bem dentro do dinheiro, que agora caiu. Posso abrir até outra, tão logo a volatilidade baixa, ele entra numa área de estagnação, porque a volatilidade ainda, no meu ver, está alta para aquisição de LIP. Mas eu faço muita LIP, que é esse long equity para 2 anos aí, você comprar uma call bem dentro do dinheiro. Você chega a mirar algum delta nessa comprada? Varia muito de quanto custa o ativo, para não ser tão onerado, e quanto está a vol. Mas, geralmente, eu faço entre um delta de 65, 70 até 80. Uhum. Tá. Você faz alguma operação, JJ, ancorado nessa opção longa? Por exemplo, tipo um Pullman, que você compra ela e vende no delta 30. Vou vendendo call curta, tem também estratégias próprias que o pessoal chama de... os alunos que chamaram de JJ, Time Bomb, Paná, então tem um monte de estratégia que a gente acaba fazendo sim para financiar essa compra do longo prazo. Uhum. Entendi. Uma vez que você, em tese, tirou o investido, você deixa ela lá para lucrar com a alta, porque em tese o grande problema dessa operação quando você vende a call curta é que você trava a alta, né? Uhum. Então você fica com a trava de alta a seu favor, porque você está comprado com um delta maior, mais longo, então você tem o spread ali a seu favor, mas vamos pensar na seguinte situação, você compra hoje uma opção muito dentro do dinheiro, vendeu a curta, tudo bem, mercado caiu, virou pó. Você venderia, por exemplo, essa outra curta muito aqui próximo para ficar com spread pequeno e o mercado retomar essa sua curta, ficar dentro do dinheiro, ou nesse caso você nem venderia essa opção? Depende da volatilidade. Se caiu muito, mas a volta alta, daí eu faço. E faço até ATM. Daí você fala assim, depois voltou. Daí é onde entra as estratégias de time bomb e Paná que eu te falei. Mas depende muito da vol. Se o prêmio estiver atrativo, eu vou lá no dinheiro, por exemplo, vendi aqui a 30 e o papel estava 28. Ela despencou, ou seja, a 30 está valendo muito pouco agora, eu recompro ela de volta, coloquei o dinheiro, só que ela está lá no 15. Eu vou e vendo uma call no 15 se a vol estiver alta, sem problema algum. Depois passou. Beleza, se eu ainda tenho muito tempo para rolar, dá para fazer Paná, dá para fazer time bomb, daí eu já ajusto que eu vou fazendo em delta, via borboleta e aquisição de papel, que acaba remunerando também, e sem eu perder a convexidade. Em tese você transforma, entre aspas, uma venda coberta, né, o lançamento coberto, numa THL, que a gente chama aqui, né, numa trava calendário, né, você está comprado e vendido na mesma... Sim, ou uma equity butterfly. Acaba adquirindo papel, vendo mais... Se tende, nunca existe regra absoluta no mercado, né? Se há uma subida muito alta, a vol também tende a subir, tá? Se for algo muito fora da curva. O papel ele tem uma oscilação
de uma volatilidade de 2, 3, 4 pontos, e do dia para a noite subiu 10, a vol possivelmente vai aumentar nesse ativo. E daí a borboleta é propícia. Você poderia citar aí alguma dessas estratégias que você comentou? Como é que seria, não precisa necessariamente nem mostrar o gráfico, mas uma ideia do que seria, por exemplo, se acontecesse esse efeito que a gente comentou, fiquei na curiosidade aqui. Em tese você está comprado, vou citar exemplos redondos aqui para ficar mais claro, mais fácil até de fazer alguma conta. Você está comprado, por exemplo, em Petro hoje, que fechou em R$30. Você comprou uma Lips lá no 20, você vendeu uma call curta no Delta 30 lá pelo 32, papel caiu, vol violentamente subiu, a curta virou pó, foi incinerada, e você vende aqui, por exemplo, a curta no 20 aqui. Vai ganhar um puta de uma grana, porque esse prêmio vai estar altíssimo aqui. Você montou uma trava calendária, THL, como a gente fala aqui. O mercado foi pro 25. Você está dentro do dinheiro, R$5 na curta agora. Que estratégia você utiliza na prática para poder resgatar isso? Primeiro ponto, se a vol realmente está muito boa, eu vou nessa posição, e ao invés de vender a call, eu vendo a call e vendo a put. Se continuar caindo, eu posso ir rolando essa put. Beleza. Certo, tá. Mas geralmente o que eu faço também, ó, já te adianto desde já. Quando eu comecei aquela LIP lá atrás, para o mesmo vencimento eu comprei uma put. Porque se a call é muito dentro do dinheiro, a put é muito fora do dinheiro. Então não está valendo quase nada. Então é um pozinho de put exatamente para situações como essa. Tá? Perfeito. Lembra quando acho que quando você participou do nosso curso lá do 2.0, a gente comentou isso, né? É o que eu chamo de Bolsa Família 4, só mudou o nome. Eu tenho os Bolsa Família, esse é o meu Bolsa Família 4. A gente brinca que é um straddle, é uma Lipsa lá turbina, onde a gente compra uma put na ATM, que vai estar baratinha, como você disse, que ela está lá fora do dinheiro, e ela protege essa estrutura, né? Então, caso caia, a call desvaloriza, mas a put comprada valoriza, então defende a estrutura. Perfeito. Então, como houve a queda e eu espero esse rebalanceio, na hora dele ter caído lá, eu vendo um straddle. Eu vendo a put, vou dobrar a posição, eu tenho que ter capital para isso, logicamente. E vendo a call. Passou? Beleza, mas a put desvalorizou. Entendeu? Daí passou. O que eu posso fazer? Vamos lá. O papel caiu a 10, eu vendia o strike 10, call e put, e depois ele voltou para 20. Beleza? Tá lá no 20 agora. O que eu costumo fazer? O Panapaná é o seguinte. Vou passar primeiro os Panapaná da vida. Lá no 10 tem uma call comprada, certo? A Lips. Isso. Tem uma call vendida, desculpa. No 10, curtinha. Eu vou encerrar aquela posição, vou comprar aquela call. Certo? O papel está custando 20. Eu vou vender 2 ATM aqui no 20. De 10 para 20, tem 10 de strike. Eu vou no 25, por exemplo. E compra uma. E compro uma call. E daí eu tenho uma borboleta assimétrica, que ainda ganha alta. Entendeu? Ela costuma sair bem mais barato, porque esse valor de 10 aqui, eu vou pagar muito valor intrínseco, mas pouco valor extrínseco. E eu vou receber muito valor extrínseco do miolo da borboleta ATM. O VE máximo, né? Vai vender o VE máximo, né? Tá. E daí, Panapaná é o coletivo de borboletas. Então, se esse cara, eu tive que vender uma aqui para recomprar aquela call, vender 2 no miolo e comprar uma. E aquela uma está no 25. Está acompanhando os números? 10, 20, 25. 25. Se o papel for a 30, como a borboleta é assimétrica, eu tenho uma região parecida uma trava, assim, é um retângulo de área de lucro. Se eu quiser potencializar ainda, eu vou no miolo do de 20, compro 2, vou no miolo do de 30, porque ela está custando agora 30, vendo 4, e vou no 40, compro 2. Ou seja, eu tinha uma borboleta, virou 2. Se ele continuar subindo, aquelas 2 borboletas vai virar 4, aquelas 4 vai virar 8, e é o que a gente chama de Panapaná. Entendeu? Você vai montando borboleta sempre vendendo no aumentando o máximo de VE possível. Exatamente. A única coisa que eu fiquei na dúvida, aquela ponta que você tinha feito no começo de tudo lá, uma call vendida. Tava tipo um lançamento coberto ali. Aí você compra 2, porque você desmonta aquela posição, compra mais uma. Não, você só fecha ela.
Isso, vamos lá. Começou o jogo. Começou o jogo agora. Papel está custando, sei lá, 10. Eu vou lá na call de 5 para 2 anos. Ela está dentro do dinheiro, não tá? Vou comprar a put de 5. Vou vender a call de 15. Um delta 30. Vamos supor que é 15. Curtinha. O mercado caiu. A vol de 15, vou colocar ela no bolso. Se a vol subiu muito porque o preço caiu, eu vou lá e vender ATM, que agora está custando 10, por exemplo. Perfeito. Vendi ATM. Daí o mercado voltou para os 20. Ganhou a put que morreu e a call ficou dentro do dinheiro. A call ficou dentro do dinheiro, perfeito. Essa call que ficou dentro do dinheiro, ela está vendida. Eu vou comprar essa call. E vender 2 no ATM. E comprar outra, formando uma borboleta. Só que essa comprada, ela zera e deixa a primeira asa, aquela inicial lá atrás, no de 5 long term, entendeu? Aquela inicial do Lips lá. Uhum. Excelente, legal, entendi. Em tese você vai estar vendido em 2 e comprado em 2, né? De qualquer forma. Perfeito. Uhum. Tá, perfeito. Bom. No caso de você ter que dobrar novamente a posição. Você, por exemplo, estava aqui, aí você vendeu 2 no 20, está ancorado em uma do 10 e uma do 25. Mas aí o papel foi para 30. Você vai comprar essas 2 do 20, vender 4 no 30. Aí você vai comprar. Aí você tem uma aqui embaixo. E aí você vai comprar 3 lá em cima, é isso? Não, essa eu não mexo. Daí pensa sempre em borboleta. Por exemplo, eu não vou ter que recomprar o miolo que era vendido? Sim. O miolo são 2. Então eu vou ter que recomprar 2, vender 4 e comprar 2 de novo. Então, mas aí nesse caso você vai ficar comprado em 3 e vendido em 4, é isso? Não. Eu vou cancelar aquela que está comprada. Ele fecha a posição, né? Não vai ter mais ela. Eu fecho a posição da primeira asa, que era o miolo anterior. O miolo da Lips. Você fecha a Lips, então. A Lips continua lá. A primeira é vendida, né? Vamos lá. A primeira borboleta eu abri aqui. Perfeito. Nesse miolo, o miolo está, sei lá, no 15. Esse miolo do 15, o papel foi lá para 30, um exemplo. Eu vou ter que desfazer esse miolo. Para desfazer o miolo, não tem 2 no miolo. Perfeito. Eu vou ter que comprar 2. Se eu tenho que comprar 2 asas, eu tenho que vender 4. E depois comprar 2. Então pensa só em borboleta. Você montou 2 borboletas. Só que aonde você colocou a primeira asa, você fechou a anterior. A asa, entendeu? Aquela lá atrás, está lá atrás, eu não mexo mais. Fica de herança da estrutura lá embaixo. Uhum. E por skill de volatilidade, mesmo você eliminando o risco do upside, porque eu tento fazer, por exemplo, 15, 30, 40. Ou seja, aqui tem 15 e aqui tem 10 de... O lado direito tem menos para poder tirar o risco do upside. Você faz um broken, porque mesmo que ela suba bastante, você não tem perda ali na alta, certo? Perfeito, perfeito. E mesmo fazendo isso, a confirmação do efeito charme, porque ela é desenhada assim, ó. A confirmação do efeito charme, com o passar do tempo, o papel subindo, a maior área de lucro está aqui. O seu delta começa a ficar negativo. Ou seja, você vai ganhando poder quando o mercado cair. E como nada sobe para sempre, né? Em algum momento vai ter alguma correção aí, em algum momento tudo vira pó e você fica com uma puta de estrutura comprada, lá enterrada no dinheiro, e você volta para a posição original, por exemplo, de vender no Delta 30. Perfeito. Bacana, bacana, bacana. Então, em tese, enquanto o mercado vai subindo, você vai dobrando e vendendo no miolo e recomprando o miolo anterior. Beleza. Perfeito. E na prática isso não acaba subindo muita margem, né, DJ? Porque você está encerrando aquelas vendidas, né? Borboleta é barato. Barato, eu tô travado. Eu só vai me chamar margem daquilo que eu gastar na própria borboleta. Uhum. Não vai, à medida que vai subindo, você não vai subindo só a margem junto, né? Ela vai subir a margem de acordo, por exemplo, se eu gastei a primeira borboleta com 5 de perna e custou, sei lá, $3, a segunda, que eu vou ter que fazer 2 vezes, eu vou colocar mais $6 lá. Então, existe a chamada de margem sim, mas sempre travado e sempre no débito, uma vez que é uma borboleta paga, você está pagando todo aquele valor intrínseco.
Mas o valor intrínseco que você está pagando, você está ganhando lá naquela que você deixou lá atrás, na LIP, entendeu? E vai ganhando com o teta, porque é uma operação de teta positivo. Não, e também vai chegar um ponto que talvez, dependendo de quando essa simulação de queda que a gente falou aconteça, ela pode acontecer também tão próximo do vencimento dessa opção longa que você comprou e você já ganhou tanto na venda do Delta 30 que você pode simplesmente, porra, eu vou encerrar esse negócio aqui e ainda vai botar dinheiro no bolso, né? Pode ser também. E monta uma outra coisa em outro papel. E tem alguns pontos, por exemplo, a margem vai subindo porque você está dobrando sem a mão, né? Sim. Mas, vamos supor, já fez 3 borboletas dessa. O papel, eu nunca cheguei a fazer 5 borboletas. Eu acho que o máximo foi 4. Porque nada sobe para sempre, né? Na hora de chegou ali na terceira borboleta da subida, aquela minha primeira borboleta, ela está carregando muito VI e pouco VE. Certo? Sim. Eu posso fechar a trava de alta no lucro, posso deixar de baixa, porque ela já foi contabilizada. Mas a trava de alta no lucro, que a borboleta é uma trava de alta e uma trava de baixa, certo? Eu fecho a trava de alta e ela vai me liberar mais margem. Sim. Quando tem algum problema de margem nesse sentido, entendeu? Você pode até pegar, por exemplo, dependendo do que você acredita que vai acontecer, você pode até pegar essa trava de alta, desfazer a trava de alta com esse dinheiro. Se você já tiver no lucro da operação, você pode simplesmente pegar esse dinheiro e reposicionar toda a sua estrutura lá fora do dinheiro, comprando uma já num delta de 60 novamente, que vai estar bem mais barata, e aí Sim. Você reposiciona a estrutura para cima. Né? Se o papel não subir, tu tá ganhando com a passagem do tempo. E ela vai se conformando naquele miolo, né? JJ, não deu tempo para não tenho margem, ou por algum motivo não consigo fazer a minha terceira escalada. 2, 4, 8 borboletas, não tem margem para fazer 8. Beleza, põe as outras 6, as 2 mais 4 que você já fez no bolso, e recomeça tudo do início, porque é muito, muito, muito provável que ela vai estar no lucro, entendeu? Perfeito. Você tá positivo, o teto a teu favor, a volatilidade tende a cair numa subida dessa. Então você está jogando com todas as gregas a teu favor. E também o mercado, são poucos papéis que o mercado dispara, né? Geralmente o mercado vai subindo mais devagar, né? Então dá para você fazer com mais tranquilidade do que se fosse para queda, né? Em tese, aquela história do mercado desce de elevador, sobe de escada, e a outra analogia que eu faço para o pessoal entender é o seguinte: para você implodir um prédio é só apertar um botão, explode tudo e cai. Então, para quem é muito incipiente ainda nas opções, lembre-se volatilidade como incerteza, né? É um pote fechado cheio de abelha dentro. Então ali você não consegue prever o que está acontecendo ali. Então a entropia é muito alta, então a volatilidade também está alta, então os prêmios das opções estão muito altos. Em tese, depois de uma grande queda, tem uma calmaria, né? Aquele silêncio que acontece pós a hecatombe ali. É justamente aquele período que as coisas acalmam, e acalmar no mercado que a gente está comentando aqui é justamente essa queda de volatilidade, e que a retomada acontece em alguns momentos, ou o descanso acontece num período de congestão maior, a volatilidade cai e as coisas acalmam para você resolver. Essa pergunta aí do Edu foi justamente a pergunta da Raquel, como selecionar um papel para fazer isso. No Brasil, mais complicado, né? Ou até mais fácil, talvez. Eu brinco, às vezes, que quando eu vou para um restaurante que tem muita opção de comida, eu fico meio perdido, porque quanto menos opções, é mais fácil o cara escolher, né? Se só tiver uma carne, um risoto e um frango, tá mais fácil do que vários tipos de possibilidade. No Brasil, como a gente tem menos possibilidade de escolha de papel, então aqui não é nenhuma recomendação, mas na verdade é só por liquidez, tem vários sites que mostram isso aí, opções.net, a gente consegue ver quem mais tem liquidez para esse tipo de coisa, o OpLab também. Mas a clássica é Petrobras, mas já montei em Vale, já montei em Ambev, já montei em Cogna, já montei em Via Varejo, já montei... Cara, o que mais, galera, que tem aqui no Brasil, Lips, pra gente montar? Banco do Brasil, Itaú. Então, essas aí eu já também já montei. Os bancos geralmente tem. Siderurgia também, né? Então, não é os Estados Unidos, mas aqui a gente já tem algumas coisas para poder brincar nisso. Outra pergunta, se a live vai ficar gravada, não tenha dúvida disso, né? Realmente isso aqui hoje tá... Agora imagina o seguinte... YouTube, né, Rafa? É isso, um detalhe importante, né? A gente também tem um canal no YouTube, Panela das Opções, a gente tem jogado essas lives lá. E aí eu vou fazer uma referência, né? A gente também dá aula de curso de opções, etc. E uma coisa que o marketing digital, quando orienta a gente, ele fala o seguinte: cara, entregue muito para as pessoas de graça, distribua conhecimento de graça, porque as pessoas vão dizer assim, cara, esse cara tem algo a me ensinar a mais.
O JJ é exatamente isso, né? O cara que numa live, Não tem. num negócio 3x4 desse, consegue fazer um negócio desse, né? Imagine num curso, no dia a dia, acompanhar um cara desse realmente é surreal. O cara realmente é um expoente aí das opções aí. O que mais, galera? Temos ainda aí 9 minutos para brincar com o JJ. A gente montou um Iron Condor, né? JJ. Isso, 15 dias atrás a gente montou um Iron Condor, na época lá já fizemos uma rolagem, né, Tomboli? E agora a gente vai fazer um manejo aí, né? Você fez um manejo, na verdade. Eu fiz ontem. Na verdade, só para o Didi saber, a gente está montando umas operações mais simples para poder mostrar para o pessoal como quando começa a não dar tão certo, como que a gente poderia fazer o manejo daquelas estruturas bem simples, né? Então a gente tinha feito um Iron Condor em Bova, a volatilidade do índice não é tão alto, né? Então não é uma operação que a gente consegue receber tanto crédito, mas a gente fez com a asa ali bem aberta, com a mesa, né? A asa de 5, a mesa bem aberta para uma oscilação. Então ela veio subindo, né? Meninos, eu posso estar errado nos strikes. A gente tinha feito a put vendida 90 com 85. Isso. Aí depois a gente rolou ela, acho que foi para... A gente manejou, a gente subiu R$5 a asa e recebeu mais um crédito. E subiu R$5 e eu manejei ela ontem de novo, agora ela tá 103,98. Vou virar aqui para mostrar para vocês o último manejo que a gente fez. Aquela ideia que a gente sempre falou, né? Conforme o papel vai se movendo, a gente vai ajustando nossos deltas, coletando mais prêmio para que a gente consiga aproveitar o máximo do que essa operação pode dar para a gente. E reduzindo o risco, né? Ô, DJ, pode falar, Edu. Só para finalizar, então assim, a asa aqui sempre foi 5, né? Só que essa mesa aqui, ela estava maior. Então, à medida que o Bova veio avançando, a gente veio trazendo essa trava para baixo. Veio subindo na trava de alta com put, coletando mais crédito. Então, essa rolagem que a gente fez ontem está nesses strike agora aqui, ó. Então, tá 103,98 e 110 com 115. Então, ela tá ali em 107,69, ele está na região do lucro, está faltando poucos dias para vencer, faltam 12 dias úteis. Então, vamos acompanhar a nossa operação. A gente já fez duas rolagens no crédito. Então, daqui a pouco, de repente, a gente pode fechar essa operação aqui, dando uns 20%, 30% ali da operação, e já fecha e encerra um Condor. Você tem essa meta, DJ, quando você monta uma operação, você leva para o exercício ou você coloca uma meta de ganho e sai da operação quando bate? Não levo para o exercício e sempre põe uma meta de prejuízo. A meta de ganho eu deixo em aberto. Quando é a operação travada, daí algumas das vezes eu já coloco a meta de ganho, mas é raramente. Geralmente eu trabalho com aceitando o pior cenário e manejando o prejuízo. Eu trabalho um pouquinho na contramão do sistema. Todo mundo maneja, quanto você ganha? Eu manejo o quanto eu estou disposto a perder, entendeu? Que deveria ser o certo, em tese, né? Porque a gente sair da operação quando está ganhando, às vezes fica meio complexo de tentar entender isso também. Mas no Iron Condor, o manejo que eu faço bem particular nesse sentido, eu vou até um Iron Fly. Eu não ultrapasso... Digamos que, por exemplo, nesse manejo que o Educo mostrou, a gente viesse trazendo a mesa aqui, de modo que eu montasse até no máximo um straddle vendido aqui das duas pontas, eu não cruzaria as pernas aqui, porque aí realmente o manejo vai ficar muito mais complicado. Na prática, você faz alguma coisa diferente? Como é que você faz? Eu não sou muito de fazer Iron Condor, tá? Mas geralmente eu vou até o Iron Fly também, e se ainda tem muito tempo, ou eu estou vendo uma possibilidade, né, pela análise gráfica da correção, porque nada sobe eternamente, eu já não faço mais a trava de alta, porque já deu uma exaustão no mercado, a volatilidade não vai estar atrativa e eu estou vega negativo na trava de alta na put. Eu faço um calendário na put, que daí eu ganho com a alta da vol na hora de fazer o pullback, entendeu? Entendi. Mas você Nesse faz caso, o calendário então, no mesmo strike, DJ, ou você acaba fazendo strikes distintos, esse calendário? Não, aí com relação a strike, posicionamento, é posição gráfica. Eu não tenho nenhum gráfico aqui, mas, por exemplo, eu montei o Iron Condor. Você montou só baseado em delta, beleza.
Ele subiu. Você acompanhou aqui. Acompanhou, virou um Ironfly, depois não tem mais o que acompanhar. Beleza. Qual foi o último ponto ou uma média, pode ser uma média de 50, uma média de 200, uma média de 9, dependendo do curto prazo. Cabe ali naquele strike um pullback e um retorno à média? Se sim, é ali que eu vou montar meu calendário. Mas é muito mais para aguentar uma possível correção, e o calendário, o que acontece? À medida que o tempo está passando, ele vai aumentando aqui também. Muitas das vezes, o mercado nem volta. Só que ele está tão próximo da call que eu estou lucrando com ele. O mercado não voltou, mas eu estou lucrando com o calendário e estou lucrando com a trava de baixa que ainda restou do Iron Condor, entendeu? Nesse caso, você vende uma put curta e compra uma put de um vencimento à frente no mesmo strike, é isso? Perfeito. Beleza, no 0 a 0 isso aí. No strike, sim, mas como ela é OTM, o delta fica negativo. Sim, não, perfeito, beleza. E aí, se ela vira aposta, ainda fica de herança para uns vencimentos mais para frente, uma ponta de put comprada, esperando o mercado realizar e você botar no bolso uma put que saiu de graça, teoricamente. Perfeito. Dá para transformar numa trava depois também. Legal. Não, se o mercado desabar, você monta até uma trava de baixa com a put, né? Você pode fazer o que você quiser. Bacana demais. Cara, a gente vai chegando aqui próximo do fim, infelizmente. Meninos, mais alguma colocação? Querem comentar alguma coisa? E o final, DJ, fecha aí. Não só agradecer falando o que ele a quiser. presença do DJ, mais uma aula aí excelente pra gente. Muita informação bacana, um cara que sabe tudo. Ainda deu esse finalzinho, esse pitacozinho de price action também, que eu gosto de fazer também. Eu também, não é só aquela opção, né, aquele teorema da opção cru, tem a parte da movimentação do mercado, que é muito bacana. Então, foi muito bom. Falar com o pessoal também que vai ter vídeo também no canal nesses dias aí, de Tombole também, com mais uma operação. E também vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube, para quem quiser assistir. Fala, pessoal, Tombole. Queria agradecer. Obrigado, DJ. Obrigado por aceitar nosso convite. Parabéns novamente pelo aniversário. Muito conhecimento. Acho que a mente de todo mundo faz quando o DJ fala. Então, muito obrigado e queria agradecer e desejar boa noite para todo mundo. Só ratificando, galera. A gente tem um canal Tá tudo começando, a gente tá se propondo a tentar contribuir com um pouco que a gente sabe aí, trazendo vocês para os investimentos, buscando a independência financeira de vocês. Uma coisa que o DJ brinca é o seguinte: eu dou aula, gosto de disseminar conhecimento, mas eu ganho dinheiro como investidor. Isso é muito bacana de ouvir também, né? Trazendo vocês. Então a gente aqui, hoje, tem gente me esperando para jantar, tem menino esperando para eu botar para rotar. Então a gente tá sempre, mas a gente tá aqui toda quarta-feira nessa ideia de trazer para vocês o pouco que a gente sabe nesse sentido. Então, sigam lá a gente no Panela das Opções, sempre isso, Panela das Opções do canal do YouTube. A gente tá sempre colocando a live de quarta e mais uma aula. Eu coloquei uma aula de Iron Condor lá, o Tombole vai colocar uma aula de trava de baixa com call, né? Com call. Essa live incrível vai estar lá para vocês também. Comentem, coloquem dúvidas, mandem direct pra gente comentar e com sugestões. E, pô, DJ, obrigado demais. Você é um cara que nunca que eu precisei de alguma coisa, o DJ tá sempre ali. É impressionante, assim. Realmente, muito obrigado aí pela disponibilidade. E, enfim, sigam o DJ. Conhecimento gratuito e amplo e, enfim, tá lá no canal do cara em todos os lugares. Passa aí, DJ, como é que os caras seguem você? Bom, no Insta aqui vai aparecer, é só você clicar ali, já pode me seguir, mas é JJ, né, JJ.Andrade _. No YouTube, eu digitei aí, não sei se vocês conseguem pinar o comentário, mas o meu canal no YouTube é o Duo Market, DUO, espaço Market. E é isso. Basicamente, essas são as duas redes sociais. Se o pessoal precisar de gerenciamento de portfólio, eu tenho a WS Capitals, www.wscapitals.com, e creio que falei tudo. Qualquer coisa, todo dia tem caixinha de pergunta, todo dia eu opero ao vivo no YouTube. Dia de domingo não tem nada a fazer, tem aprender opção, entrevista, inclusive o Dr. Rafa Bastos aí tá me devendo uma entrevista lá no Vamos sim. E é isso, galera. Pô, obrigado demais, Tombole, Silvani, obrigado. E DJ, sem palavras, o cara. Obrigado, galera. Sigam a gente aí, vamos pra frente, vamos aprender. Aquele abraço, turma. Tchau, rapaziada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.